Nós encerramos hoje a leitura da carta aos Hebreus, de acordo com os textos da liturgia. E a carta aos Hebreus é um texto excepcional, porque o tema sobre o qual ela fala é sobre o sacerdócio de Jesus Cristo e, portanto, sobre o novo sacrifício do Novo Testamento. E a profundidade daquilo que São Paulo, que o autor da carta aos Hebreus, nos transmite é muito grande. Ele começa dizendo o seguinte: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. A palavra aqui não está bem traduzida, porque o que ele está dizendo é: ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A palavra grega aqui é a palavra homologia. Homo quer dizer o mesmo, logia, ou seja, as mesmas palavras, a mesma confissão. Portanto, o que ele está falando é sobre a fé ortodoxa, que todos nós devemos professar, a fé católica, pela qual nós temos que zelar com todo cuidado, sobretudo em tempos de confusão, de desorientação, de completo escurecimento das inteligências. Nós não podemos perder a fé apostólica por nenhum modo. Temos que conservá-la intacta no nosso coração. Mas não apenas isso. Ele fala da confissão da fé como um sacrifício de louvor. Por que a confissão da fé é um sacrifício de louvor? Em primeiro lugar, porque louvar é fazer o elogio de algo, de alguém. Portanto, quando eu professo a fé, eu estou declarando quem Deus é. Isso significa que a fé professada é um louvor perfeito, se ela for reta, ou seja, se ela disser efetivamente quem Deus é. Mas, se ele dissesse que a confissão da fé é um louvor, isso seria não apenas compreensível, mas quase redundante. O que ele diz aqui é que a confissão da fé, a confissão da mesma fé, é um sacrifício de louvor. E por que a confissão da fé é um sacrifício de louvor? É um sacrifício de louvor porque nós sacrificamos os nossos sentidos para nos agarrar àquilo que é invisível. Isso é a fé. A pessoa, por exemplo, que quer ver para crer, não crê. Quer sentir para crer, não crê. Quer tocar para crer, não crê. Porque a fé, como ele mesmo definiu no capítulo 11, versículo 1, é a substância das coisas que se esperam, a certeza acerca daquelas realidades que se não veem. Qual é o problema? É que nós exercitamos a fé, nós exercitamos o sacrifício da fé, de que jeito?
pelos sacramentos e pela oração. Pelos sacramentos, porque quando a igreja nos ministra os sacramentos, nós vemos uma realidade e cremos em outra, que é invisível. Então nós vemos a água que cai sobre a cabeça, mas nós acreditamos que estamos sendo lavados do pecado original. Nós vemos a figura do pão, a figura do vinho, mas nós cremos, como de fato é, que Jesus Cristo está no Santíssimo Sacramento de maneira verdadeira e substancial. Portanto, pelo sacramento eu estou fazendo o sacrifício da fé. Mas não apenas através dos sacramentos, através da oração também. E o sacrifício da fé que nós fazemos através da oração é mais difícil. Por quê? Porque nós precisamos agarrar o invisível. Nós precisamos penetrar em Deus. Então, quando eu oro, pela fé, eu me conecto com Jesus Cristo. São Paulo diz que o primeiro Adão era uma alma vivificante, mas o segundo Adão é um espírito vivificador. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Então, quando eu começo a orar, eu entro em comunhão com Cristo pelo Espírito Santo. E o meu espírito sobe para aquelas realidades que são inefáveis, que estão acima da nossa imaginação e acima do nosso entendimento. Eu subo a escada de Jacó, pela qual os anjos sobem e descem. É bonito isso, porque nós subimos e descemos através da oração. Ou como diz Jesus, aquele que entrar por mim, entrará e sairá e será salvo. Como? Nós subimos pelas negações e descemos pelas afirmações. Então nós dizemos: Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. Ou seja, nós enxergamos certas qualidades no mundo e nós dizemos que elas convêm a Deus. Só que nós também subimos pelas negações. Eu digo: Deus é santo, muito mais do que eu posso exprimir. Deus é justo, muito mais do que eu posso entender de justiça. Ou seja, eu vou entrando cada vez mais na realidade de que Deus é inefável, é inexprimível, é incomensurável. E assim eu vejo sem ver, eu sinto sem sentir, eu toco sem tocar, porque Ele é Espírito. E eu adoro em Espírito e verdade. Este é o sacrifício da fé que nós devemos fazer todos os dias na oração. Entrar em comunhão com o Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo no Espírito Santo. Penetrar mais e mais e mais e mais na intimidade de Deus. Tocar o divino. Por isso, ele diz: não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são sacrifícios que agradam a Deus. Ele já está falando de um outro sacrifício que nós apresentamos por Jesus Cristo, que é o sacrifício das boas obras
e o sacrifício da comunhão. Por quê? Porque eu sei que as boas obras que eu faço, eu as faço porque eu sou vivificado sobrenaturalmente pela presença de Jesus Cristo em minha alma. Só Deus é bom. Portanto, as minhas ações só podem ser boas se forem, como diz a teologia, deiformes. Se estiverem carregadas da presença de Deus. Se forem feitas em união com Ele. E é isso que me faz viver em comunhão com os irmãos. Por quê? Eu não estou olhando para o que é visível. Eu estou agarrado no invisível e, portanto, eu os amo. Eu me esqueci de mim mesmo. Eu deixei de lado o meu eu. Eu não tenho mais preferências. A única coisa que eu quero é amar Deus e passar a minha vida inteira fazendo pouco caso dessa existência terrena. E por isso eu vou servir, eu vou amar, eu vou me doar, eu vou me dedicar, eu vou me consagrar, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Continua ele, obedecer aos vossos líderes e seguir suas instruções, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas, que possam fazer com alegria e não com queixas, que não seriam coisa boa para vós. Ele nos exorta à obediência. Por quê? Quando nós fazemos a Deus o sacrifício de louvor, nós temos que aprender a matar a nossa vontade. Jesus diz: a minha vontade não é minha, mas é a vontade do Pai que me enviou. Eu tenho um alimento que vós não conheceis. Meu alimento é fazer a vontade de Deus. E quando é que nós fazemos a vontade de Deus? Quando nós obedecemos. Quando nós deixamos a nossa vontade de lado e obedecemos. Quando nós contrariamos a nossa vontade. A obediência é santa, é maravilhosa, porque ela supõe o desapego a isso que é o mais íntimo de nós, que é a nossa vontade. Nós temos que ter prazer em saber que nós estamos fazendo a nossa vontade. Nós temos que ter a alegria de nos sentir servos de Jesus Cristo. O Deus da paz que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem para fazerdes a sua vontade, que Ele realize em nós o que lhe é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Ou seja, Ele evoca, por fim, o poder da ressurreição de Jesus, dizendo que Jesus apresentou em nosso favor o preço do sangue de uma aliança eterna. Isso é maravilhoso, porque Ele derramou o sangue no tempo. Quando se encarnou, Ele morreu, mas o seu sacrifício é eterno, porque a alma do seu sacrifício é a oblação que Ele fez de si mesmo ao Pai. Então esse sangue se tornou sangue de uma aliança eterna, e é graças a esse sangue que Ele se tornou pastor, o grande pastor das nossas almas. Ou seja, São Paulo diz que nós fomos comprados pelo preço do seu sangue, como escravos no mercado, fomos soltos do domínio de Satanás e postos sob o domínio de Jesus Cristo. Mas ao invés de nos guiar
de uma maneira autoritária, abrupta, ditatorial. Ele nos guia como um pastor. Ele nos conduz, Ele nos leva docilmente. Se nós aprendemos a subir pela oração, a escada da fé, se nós nos apegamos ao Senhor com todo o nosso coração, se nós subimos à presença de Deus com a nossa alma desapegada de tudo aquilo que é terreno e passageiro, se nós nos apegamos à nossa própria vontade, então nós descobrimos o poder de Deus. Ele infunde em nós o poder da ressurreição e Ele nos faz fazer o impossível. Ele nos faz fazer aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não somos capazes de fazer. Pois então que nós possamos oferecer ao Senhor esse sacrifício de louvor dia após dia, entrando na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da humanidade santíssima de Cristo, crendo cada vez mais, penetrando nesse mistério incompreensível, nessa sabedoria completamente transcendente, inefável, que é a pessoa de Jesus Cristo, para que assim o poder de Deus se manifeste em nós e nós possamos servi-lo de todo o coração.